Olá pessoal, meu nome é Gabriele e o trabalho é sobre adições minerais e o concreto. E o estudo que eu vou apresentar é um estudo comparativo com concreto e adições de nanosílica. É um concreto com adição de sílica ativa e uma suspensão. Como todos já sabem, o concreto é o material mais utilizado na construção civil. E com o propósito de melhorar o desempenho dele é o uso dessas adições. Ela vem sendo bastante pesquisada, então uma dessas adições é a sílica ativa. Quando ela é utilizada ela traz umas vantagens como o aumento da resistência mecânica e química. Pesquisadas, pesquisadas realizadas indicam que o concreto produzidos com adições nanopartículas pode apresentar ganho de resistência e compreensão. Então, nesse estudo, primeiro ele foi realizado em catalisação dos materiais. Depois, a dosagem do concreto foi feita com a ação de nanosílica e com a adição da sílica ativa em suspensão. Suspensão, após isso, foi realizado os ensaios com concreto, em estado fresco ou estado endurecido. Por fim, a análise das avaliações e os resultados é que a gente vai discutir ao longo do trabalho. A silicativa é um resíduo recorrente da produção de silício ou de ligas de ferro de silício. É obtido a partir do quartzo de alto grau de pureza, de carvão em um forno elétrico de arco submersa. Ela pertence a uma categoria dos materiais pozolânicos, aumento reativos e adição de teores entre 5 a 8% em relação ao peso do cimento. Melhorias nas características do concreto e das argamassas, tanto no estado fresco e no estado endurecido. Ele pode proporcionar baixa permeabilidade, porosidade e absorvividade, a maior resistência mecânica, a autorresistência em ambientes agressivos e o aumento de coesão diminui a exudação. A nanosílica ela possui a mesma composição química que a sílica ativa. A principal diferença entre elas é que o tamanho da partícula, enquanto a sílica ativa está compreendida a 200 a 1000 nanômetros, a nanosílica é bem menor, ela está compreendida a 13 a 200 nanômetros. Essas nanopartículas possuem uma grande área de superfície elevada, reatividade comparadas às partículas maiores. Esses graus de nanométricos, eles participam de uma forma mais efetiva da reação pozolânicas. A característica de hidratação é o resultado de novos materiais, com um desempenho superior. Os materiais utilizados nesse estudo foram como aglomerantes: o cimento CP2, Z32, o agregado miúdo, a areia fina, o agregado graúdo e a brita 01. Essas adições minerais foram sílica ativa, nanosílica. Após usarem esses materiais, eles foram moldados em corpos de provas. Entre os métodos de dosagem experimental, o escolhido para o trabalho foi o método de IPT. Trata-se de uma forma de buscar curvas que expressam o comportamento dos materiais, e não traços isolados para determinada resistência. Características foram dosados cinco traços e um concreto convencional e um traço com concreto utilizando 5% de sílica ativa. Um utilizado 8% de sílica ativa e um traço concreto com 0,45% de nanosílica. Estabelecido 1% de nanosílica estabilizada. Então, para essa pesquisa, foi definido um teor de argamassa de 69% e o traço utilizado foi de 1 para 1,60 e para 1,15 em relação a de cimento e brita. Em relação à água e cimento, foi de 0,46. Esse valor foi mantido para todos os traços, para conseguir garantir que a resistência adicional ao concreto com sílica ativo. Com a nanosílica vai ser proveniente da adição de mineral, que a gente vai estar utilizando nos traços e não da relação de água-cimento. Encontrarão todas as normas técnicas utilizadas nesse estudo, a fim de manter a maior compatibilidade possível. Então foram feitos 9 corpos de provas e para cada traço foram rompidos aos 7, 14 e 28 dias de idade, após a moldagem dos corpos. Os corpos de prova foram colocados numa superfície livre de vibrações e cobertos nas suas primeiras 24 horas. E por fim, eles foram colocados num tanque com água e permaneceram lá até a data do rompimento. Vou apresentar agora os resultados da pesquisa. Para consistência, foi realizado o ensaio escrito na NBR NM 67, da ABNT de 98.
onde pode-se analisar com a adição de sílica ativa, o concreto ele teve um abatimento slump test menor que o concreto convencional, fazendo assim perder a consistência, já que foi adicionado com a nanosílica, fez com que o stamp tivesse consideravelmente abatimento maior em relação ao concreto convencional. Isso se deu por ele estar estabilizado num aditivo químico superplastificante, como pode ser analisado no gráfico abaixo. Para determinar a ação da massa específica, foi realizado um ensaio descrito na NBR-NM 9833, da ABNT de 2009. O concreto convencional apresentou a menor massa específica entre os traços, onde o resultado obtido para a adição de sílica ativa proporcionou uma redução na permeabilidade e porosidade se comparado ao alto concreto convencional, já que a nanosílica fez que o concreto se tornasse mais denso na mistura, reduzindo a permeabilidade e a porosidade do concreto, conforme descrito no gráfico abaixo. Para a determinação da resistência à compressão, foi realizado o ensaio descrito na NBR 5739, ABNT 2007, onde pode-se observar no gráfico abaixo que o encontro com concreto convencional apresentou uma menor resistência em todas as suas idades, desde os 7 aos 14 e 28 dias. E o concreto nanosílica, nas suas duas porcentagens, apresentou menor variabilidade entre suas idades. De acordo com a tabela da taxa de crescimento da resistência, pode-se observar que a taxa apresentada pela sílica ativa é de 5% dos 7 a 28 dias. Foi maior enquanto as menores taxas foram da nanosílica e suas duas porcentagens. Esses resultados confirmam que a adição de sílica ativa pode ser responsável pelo crescimento de resistência do concreto aos 28 dias. Bom, observamos que os valores do resultados obtidos para cada traço. Nota-se que a adição de sílica ativa melhorou as propriedades mecânicas do concreto endurecido, aumento de sua resistência à compressão, e confirmando os efetivos positivos da adição, já que a nanosílica também contribuiu para o aumento de resistência. Porém, ela não foi tão satisfatória que esperava-se que a nanosílica pudesse causar uma adição melhor para o concreto, porque ela refina os poros da mistura. Pode-se perceber que a sílica ativa se tornou a melhor questão de durabilidade e resistência à compressão. Em relação à nanosílica, analisando os gráficos nas tabelas anteriores, a sílica ativa se tornou mais benéfica para o traço do concreto em estudo, mas que para se utilizar as adições minerais é necessário fazer um estudo sobre o custo-benefício, para que possa ver qual material é mais adequado para a redução dos custos da obra, porque já que confirmando um aumento da resistência, a nanosílica não foi tão boa, porque ela foi adicionada como aditivo superplastificante. O ideal seria utilizar ela em pó como a sílica ativa. Por isso, para os estudos próximos, fica essa sugestão.